Fala rapaziada, fala pessoal, fala nação corintiana e amigos de outras torcidas. Olha eu aqui de novo. Vocês acharam que eu não ia aparecer, que eu não ia vir aqui? Mas apareci aqui de novo pra falar do jogo do Corinthians aí do Coritiba, né? Que foi um vexame. O Corinthians jogou muito mal, somente no segundo gol que a gente tomou. E também não jogamos muito bem contra o Santos, né? Mas vamos falar aí do jogo do Coritiba, tá? Eu já tinha trazido esse vídeo aqui no canal, mas tem um problema lá no YouTube, lá eu tenho que fazer de novo, tá? Aí eu vou trazer pra vocês aí algumas pessoas do YouTube aí, o pessoal da Jovem Pan e tal, uma galera aí que vai comentar, né, desse jogo aí. O Corinthians é isso aí, né, pessoal? A gente sabe que a gente tem as nossas dificuldades, a gente malemar tem um time, né? Que é o Hugo no gol, o Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Bidu, Mateuzinho, Bidon, Garro, quem mais? Carrilho, entendeu? André no meio de campo, que tá se destacando aí, né? E na frente o Memphis Depay e o Alberto. Mas quando esses jogadores não jogam bem, ou um deles se machucam, ou o Dorival quem vem com esse papinho de ficar poupando o jogador aí fica difícil, né? Fica complicado pra gente conseguir vencer os jogos. Mas vamos sem enrolação, vamos pro vídeo. Quem for novo no canal aí, tá? Já deixa o like, já se inscreva no canal também, se você gosta desse tipo de conteúdo. E ativa as notificações, tá? Pra não perder as novidades. Eu falo do Corinthians, às vezes falo do Santos, às vezes falo do São Paulo, às vezes falo das coisas que acontecem durante a semana, enfim. Vamos ver primeiro o vídeo aqui do Samir. Muita coisa que ele vai falar no vídeo aí eu concordo com ele. Vamos lá. O Pedro Rocha, esse Renier, aliás, muito bom jogador, hein? Dois jogadores que eu gostei muito do Curitiba, né? O Renier e o zagueiro, né? Que saiu de campo, que é muito bom zagueiro, que fez o primeiro gol do Curitiba. Então, assim, pra mim, o grande problema do Corinthians. O Corinthians montou um time de toque de bola. O Corinthians montou um time de toque de bola. E o Marcelo Paes foi avisado. E o Dorival também. Quem comanda o Corinthians precisa conhecer a história do Corinthians. E às vezes o torcedor parece que não conhece. É um exagero de jogadores, né, que são técnicos. Por quê? Vamos lá. O Alan é técnico? É. Matheus Pereira é técnico? É. O Lingard é técnico? É. O Bidon é técnico? É. O Garro é técnico? É. Mas quem você quiser que eu fale que é jogador técnico. E os caras querem contratar jogadores técnicos. O Zaccaria é técnico? Não sei. Parece que é. Dizem que é. Né? Também não pode criticar o Zaccaria. Então acho que é técnico também, inclui na lista de jogador técnico. Agora eu pergunto pra vocês. Quem desse time, quem desse elenco do Corinthians tem o sangue corintiano? A veia corintiana? Marcelo Paes, desculpe, você não conhece o Corinthians. Você acha que... né, você é Fortaleza, você não é Corinthians. Não adianta. O Corinthians precisa de jogadores de intensidade, que mordem, que correm, que dão carrinho. Sabe o Martínez na boa fase? Mais ou menos assim. Se o Corinthians não tiver esse tipo de jogador, não vai pra frente. Não vai pra frente. Não adianta. Vai sair o Alan, vai entrar o Matheus Pereira. Vai sair o Alan, vai entrar o Carrilho. Vai sair. São jogadores técnicos. São jogadores técnicos, mas não tem a gana, a raça, a vontade. Eu dei dicas pra vocês. O Dieguinho, por exemplo, do Ceará, é um jogador interessante, que morde, que corre, que tem raça. O Corinthians precisa de jogadores que vão carregar o piano. O Ranieri, que é talvez o único que faz isso, é um jogador limitado tecnicamente, faz um jogo bom e 3 ruins. Então esse é o time do Corinthians hoje. Esse é o time do Corinthians hoje. Pô, sabe, algumas coisas assim que não dá pra gente acreditar, né? Um meio campo que não tem pegada nenhuma, tá? O meio campo do Corinthians. A gente vê aí, cara, que foi o que eu falei aqui. O time do Corinthians é um time cansado, cara. É um time que foi montado em 2024 pra gente não cair pra segunda divisão. O ano passado a gente ganhou o Paulistão. Depois esse time relaxou. Saímos da Libertadores e saímos da Sul-Americana. Não fomos bem no Brasileiro, ganhamos uma Copa do Brasil. Certo? No começo do ano agora a gente já saiu do Paulistão, ganhamos Supercopa.
Eu não sei se o Corinthians tem time para conseguir, a longo prazo, ficar numa boa posição no Brasileiro, até mesmo tentar ganhar o Brasileiro. Eu acho que no máximo, talvez a Copa do Brasil, né? Como torcedor, eu não desacredito do Corinthians, que o Corinthians, quando você menos espera, ele chega, ele faz, ele ganha e já era, entendeu? Mas como um cara que gosta de futebol, eu tô comentando aqui, eu não acredito que o Corinthians lute pelo Brasileiro. E nem pela Libertadores. Talvez uma Copa do Brasil. Porque são jogadores cansados, jogadores que parece que não quer jogar, gente. O Carrilho mesmo, ó. Eu já tô sabendo que talvez ele vai ser poupado amanhã. Por causa de carga. Né? Pra não cansar o jogador, controle de carga e tal. Tipo, né? Pra não acabar tendo lesão. O Carrilho não tá jogando, gente. Há quanto tempo que o Carrilho não joga? Desde o ano passado, praticamente. O Carrilho, ele se arrasta em campo. O Sr. Memphis Depay fez um gol agora contra o Santos. Ele, Garro. Esses caras estão tudo, tipo, fazendo um gol. Sabe? Um golzinho aqui, outro golzinho ali. Entendeu? Eu não entendo, cara, esse negócio de poupar jogador, cara. Eu não entendo. Vamos pra a declaração do Bruno Prado na Jovem Pan. Cruzeiro, ok. Só que aí perde pro Novo Horizontino, sendo um time de camisa pra mim não dá pra você perder uma semifinal de Paulista pro Novo Horizontino, e aí perde pro Curitiba em casa. Então o torcedor já começa a fazer protesto. Eu quero saber se você acha que já é válido um protesto da torcida ou não, pelo que o Corinthians conquistou recentemente, Copa do Brasil, Supercopa. Mas Bruno, ainda assim, o Corinthians viu cair 2 tabus bem expressivos ontem. Nunca tinha perdido pro Curitiba, jogando em Itaquera, e perdeu ontem, né? Desde a inauguração tinham sido 7 jogos com 1 empate e 6 vitórias do Corinthians, e além disso não perdia para o Curitiba há 15 anos, e perdeu ontem da forma que perdeu dentro de casa, Bruno Prado. Bom, boa tarde a todos. Assim, tem o Dorival, o treinador, ele acaba também participando disso, mas isso aí é o Corinthians dos últimos anos. Assim, o Corinthians é um time que... esse time existe desde o meio de 2024, esse time atual, né, essa base do Corinthians. Esses jogadores, a maioria deles começaram a chegar na metade de 24, o time brigando para não cair no Brasileiro, aí no desespero trouxe um monte de gente no meio de 24 e é essa base que tá aí até hoje. Então, esse time do Corinthians tem 1 ano e 8 meses, mais ou menos, indo para 2 anos com essa base, esse elenco base aí. E esse elenco, ele tem uma característica que é muito clara, independente de estar lá o Ramon Dias, que era o técnico anterior, agora o Dorival, é um elenco que, quando joga completo, é um time bom, é um time de 11 titular, quando joga, é um time bom, e é um time que se mobiliza muitas vezes para os jogos assim de mata-mata, os jogos mais importantes, os clássicos, mas em nenhum momento esse time foi regular, e o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. Ele teve aquela sequência no final do Brasileiro do ano passado, em que ele, do ano retrasado, 2024, que ele ganha 9 jogos, e aí ele sai da zona de rebaixamento e vai para o 7º, mas aí foi uma mobilização, apesar da quantidade de jogos alta, assim, de 1 mês e pouco, para tentar não cair. A mobilização era para não cair. Aí acabou até rendendo uma vaga na pré-Libertadores, que também não conseguiu passar ali do Barcelona de Guayaquil. Então é um time que ele oscila muito. Aí tem uma final com o Palmeiras, é um time que consegue mobilizar, se tiver completo, ele compete, como teve a final com o Flamengo esse ano da Supercopa. Então, um jogo grande, com esse time completo, focado, mobilizado, concentrado para aquele jogo, ele vai competir, ele pode tirar no mata-mata qualquer um aí, o Palmeiras, Flamengo, São Paulo, qualquer um. Mas ele não vai em 38 rodadas entregar regularidade, porque ele nunca entregou. É um elenco que tem desequilíbrios, ele tem jogadores muito decisivos no seu ataque, e tem um goleiro que pega pênalti no mata-mata, isso faz muita diferença, como tinha antes até com o Cássio, hoje tem com o Hugo, mas para um campeonato de regularidade, e não vão jogar todos os jogos, e quando tem que rodar elenco, tem que rodar por lesão, por suspensão, às vezes para poupar alguém, ele não tem. O Yuri Alberto não tá jogando. Tá machucado de alguns jogos. Essa sequência aí que você falou, por exemplo, não tem o Yuri Alberto. Não tem quem colocar no lugar do Yuri Alberto. Não tem. Ele tem um time titular bom, que focado, mobilizado, vai bem. Mas ele não tem elenco, não tem reposição e não mobiliza para todos os jogos. Ele não vai jogar na mesma pegada contra o Coritiba na 5ª rodada do que uma final com o Palmeiras, uma final com o Flamengo, um clássico com o São Paulo. Esse time precisa estar mobilizado, completo, para ser forte. Quando não quando não tá totalmente focado ou tá desfalcado, tem 3, 4 jogadores que são chave, que não tem reposição, é um time que aí ele pode perder pro Coritiba, ele pode, sei lá, empatar com a Chapecoense, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Não tô falando do jogo de ontem. Pega os resultados do Corinthians ano passado no Brasileiro, tropeçou um monte de vezes em Itaquera. Esse ano ele já perdeu 2 jogos em casa. Então, é exatamente isso que o Bruno Prado tá falando. Os nossos jogadores titulares são essenciais no time. Quando esses caras não jogam, quando esses caras não brilham, quando esses caras, tipo, vamos dizer brilhar, porque hoje em dia tá difícil encontrar jogador que
que é craque, nossa, desequilibra, que arrebenta no jogo. Quando esses jogadores aí, os titulares, Memphis Depay, Roberto, Carrilho, André, Bidon, Garro, né? Cara, quando esses jogadores não vão bem, principalmente a zaga, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Bidu, Mateuzinho, o Hugo mesmo no gol, quando eles falham, quando eles não estão bem, cara, a gente acaba perdendo em técnica e produtividade. Entendeu? Eu gostei muito do Caio César domingo contra o Santos. Gostei. Só que aí o Dorival, o que ele fez? Ele tirou o Caio César no segundo tempo para colocar o Garro. No primeiro tempo a gente tinha o Caio César, mas não tinha um armador de ligação. E no segundo tempo ele coloca o armador, o meia armador, um meia de ligação ali de armar jogada, e tira o Caio César, porque disse que ele estava cansado. Mas ele não levou o Zacarias. Por que não levou o Zacarias? Sendo que o Corinthians não tem jogador. Tá passando sufoco aí sem o Yuri Alberto. Que o Pedro Raul não faz gol, o Guinegão não faz gol, Dieguinho não faz gol, Kaique também não era essas coisas. Ele colocou, acho que foi o Kaique, se eu não me engano. Não fez nada. Então assim, são sucessões de erros, gente, nesse time do Corinthians que não dá mais. Entendeu? Não dá mais. Ou joga ou sai fora. Que nem disse que parece que amanhã vai poupar jogadores pro jogo de, acho que de domingo contra o Flamengo. Cara, vai botar o reserva, time reserva contra o Chapecoense. Certo? Amanhã é quinta-feira, se eu não me engano, acho que amanhã é quinta-feira, né? Cara, vai botar amanhã é quinta-feira. Vai colocar o reserva. Aí como que a gente vai ganhar lá? No estádio do Chapecoense? Com o time reserva. Se nem o time titular, muitas vezes não joga e não consegue ganhar. Por que não põe o time titular no primeiro tempo? E aí no segundo tempo, se for o caso, troca. Porque a gente já tentou fazer o resultado. De repente a gente ganha de 2-1, ou uns 2-0. Entendeu? Aí no segundo tempo, depois de uns 10 minutos, 15 minutos, se for o caso, troca. Ou no intervalo. Aí coloca uns meninos do reserva ali que ele acha que deve trocar. Seja no ataque, seja um meia, seja um volante. Não sei. Mas não, cara. Entendeu? Os caras ficou mais de 10 dias parados, gente. Como que vai poupar jogador? Nos anos 80, 90, os caras jogavam quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Eu não acho que o Dorival tem que sair do Corinthians, mas o Dorival também tem que se ajudar, cara. O Dorival tem que se ajudar. Porque senão o Dorival vai afundar junto com esses jogadores aí. O Sr. Memphis Depay mesmo fez o gol domingo, mas, cara, pra ele fazer gol demora pra caramba. O que tá acontecendo? Aos 40 minutos que o Corinthians tá devendo pra ele. Então chega na diretoria e conversa. Ou sai fora, ou fica lá e negocia com a diretoria, mas joga, né? Entendeu? O Caio César tá bem. Talvez esse Jesse Linger, quem sabe, de repente dá certo. Né? Não sei se vai ser relacionado amanhã. Acredito que não. Amanhã ou domingo, não sei. Mas acredito que não vai ser relacionado. Mas quem sabe dá certo. O senhor Carrilho tem que parar com esse negócio. Que controle de carro. Que controle de carro? O que o Carrilho jogou o ano passado e esse ano? Pra ele tá tão cansado assim, tá tão... Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não dá, desculpa, cara. O Dorival tem que parar com isso aí, cara. Bota o time titular amanhã, com o Yuri Alberto, com os caras lá, com o Memphis, com Garro, Carrilho, quem tiver bem no meio de campo vai jogar. Entendeu? Já bota pra jogar. A zaga fixa ali, nossa, titular, os lateral fixo, o lateral nosso. E que jogue. Entendeu? E no segundo tempo troca. Pronto. É simples, cara. Agora, vim com esse papinho de, que vai jogar com reserva? Vai jogar com reserva? Vai poupar jogador? Aí vai jogar com reserva com o Roberto lá na frente. Igual ele fez contra o Santos. 4-1, 4-1. Com 4 jogadores no meio de campo ali. E o Memphis lá na frente lá. Sozinho. Porque era o Caio César que ajudava. O Caio César que tinha velocidade e carregava a bola e tentava alguma coisa ali pelo lateral direita. Porque o resto do time não corre. E outra coisa, tá, diretoria? O Corinthians precisa de jogadores rápidos. A gente precisa de um meio de ligação e rápido. Um cara que chuta de fora da área, um cara que seja rápido, inteligente e rápido. Entendeu? A gente precisa, cara. Vocês estão brigando aí dentro aí com você, os mais tábulos junto com o Romeu Tuma Júnior. Brigando. Entendeu? Discutindo. Conselheiros vitalícios, que não devia ter mais. Isso aí acaba com o Corinthians. Isso aí tá acabando com o Corinthians. Não tem que ter conselheiro vitalício. Entendeu? Enquanto vocês brigam aí, o Corinthians tá aqui fora, aqui precisando de vocês, mano.
Vocês ganharam a Copa do Brasil e Supercopa, mas já foi, acabou. O Dorival também precisa de jogadores. Então, cara, eu vou falar pra você. O Dorival tem que mudar isso aí, botar o jogadorzada pra jogar. A jogadorzada que jogar tem que jogar. Se não quer jogar, sai fora. Negocia os pereba. Pedro Raul, Bidon, quem for aí. Mano, Bidon não é craque, gente. Bidon não é craque. Bidon, ele joga bem, mas ele não é craque. Entendeu? Vende, de repente contrata outro jogador melhor. Não sei. Pedro Raul ganhando 700 milhões por mês. Sem fazer nada, não consegue se encontrar no Corinthians. Entendeu? Vende, contrata jogadores aí, operários pra gente, mas que vai chegar com raça, com vontade. Não precisa ser craque, tem que correr, tem que morder a canela do outro, tem que se esforçar, tem que ter raça, tem que ter vontade, tem que suar a camisa até o final. É esse que é o Corinthians. Não precisa ser craque, fenômeno. E olha que a gente já teve, hein, jogadores craques no Corinthians. Mas enfim, pessoal, não vou me prolongar, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Uma ótima quarta-feira a todos aí. Qualquer coisa mais tarde eu faço mais um vídeo aí e trago pra vocês no YouTube aí, tá? Segue a gente também no TikTok, no Quai e no Instagram, que a gente sempre manda vídeo lá. Gente não, é eu, né? Que eu faço tudo aqui. Eu faço vídeo, vou atrás de conteúdo pra vocês, edito, faço capa, faço tudo. E aí, às vezes chega no YouTube um negocinho, YouTube é direitos autorais. Eu já tô tomando cuidado com direitos autorais, que eu coloco o símbolo do Corinthians ou do outro time quando eu mostro as partidas pra já não ter problema. Não sei de onde que ele tirou direitos autorais. Não sei de onde, mas tudo bem. Vou tentar fazer mais ou menos esse vídeo aqui. Se der certo, beleza. Se não der dessa vez, eu desisto e faço outro. Beleza? Tamo junto, pessoal. Ótima quarta-feira a todos aí. Deus abençoe e vai Corinthians. É nóis.